nesse mês inteiro de novembro, você acompanhou aqui no nosso programa, detalhe a detalhe de um crime que causou comoção, revolta e, é claro, indignação. Hoje completa um mês do assassinato do jogador Daniel Correia de Freitas, um crime que a gente não cansa de dizer que foi brutal, foi cruel, foi de uma barbaridade profunda. E a gente não vai esquecer esse caso. O repórter Daniel Santos tem acompanhado a investigação desde o início e mostra agora, numa reportagem especial, como foi aquele dia. Coloca no ar. Para contar mais dessa história, voltamos a um mês. Noite de 26 de outubro, a boate está lotada. Cerca de 80 pessoas ocupam 2 camarotes por um motivo especial. É o aniversário de 18 anos de Alana Brites. Entre os convidados, o jogador Daniel Correia Freitas. Essa é a última noite de sua vida. Alana Brites decide convidar alguns amigos para continuar a festa na casa de sua família. O pai, Edson Brites, teria resistido à ideia. Porém, diante da insistência da filha, ele aceitou. Manhã de 27 de outubro desse ano, o primeiro carro a passar por esse portão é o de Edson Brites. Junto com ele estão Cristiana, Alana Brites, a sua filha, a aniversariante, ainda Eduardo Henrique e a mulher Thaís, os 2 últimos moradores de Foz do Iguaçu. Eles seguem direto para o estacionamento. Em seguida, outros 2 carros também vêm nessa mesma direção. Entre as pessoas que ainda vão participar de um after, um depois, a continuidade da festa, está o jogador Daniel. Aí, velho, tchau, já foi. Em menos de 1 hora, Daniel seria espancado, colocado dentro do porta-malas do carro de Edson e levado naquela direção. A direção da morte para o jogador de apenas 24 anos. Edson prepara um lanche para Cristiana e a coloca para dormir. Alana, Evelyn, Eduardo Henrique e David vão descansar na parte superior da casa. Os demais permanecem na área de lazer. Quando a bebida acaba, Edson sai para comprar mais. Segundo testemunhas, ele caminha por aproximadamente 2 quadras e vem para essa distribuidora, que pertence ao primo de Igor King, um dos envolvidos nas agressões de Daniel. Aqui ele pega algumas cervejas e retorna. A residência dos Brites está do outro lado daquele prédio azul. É nesse intervalo que Daniel tira fotos e manda esse áudio para um grupo de amigos. Moleque, eu juro pra você que eu não tô muito bêbado. É que a situação é desesperadora. Eu não sei como é essa casa que eu vim parar aqui, mas parece que a casa tem, sei lá, uma casa tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo, o namorado da novinha eu não sei onde tá, o marido da coroa eu não sei onde tá. Moleque, eu não sei o que eu faço, moleque. Me ajuda. Na volta, Edson percebe a ausência de Daniel. Diz ter ouvido pedidos de socorro de Cristiana. Quando eu tirei ele de cima da minha esposa, joguei ele no chão e evitei que a minha esposa fosse estuprada por esse monstro canalha. Versão desconstruída em poucos dias. Ninguém na casa ouviu os gritos de uma mulher sendo estuprada. O que seria normal, o que seria natural de uma reação feminina diante de uma agressão dessa natureza. A porta não foi arrombada por Edson. Ele entrou pela janela e flagrou Daniel deitado em sua cama, com Cristiana dormindo. Nesse momento, Daniel é agarrado pelo pescoço. Edson tem o apoio de outros 3 jovens para agredir o jogador. Eu acredito que esse espancamento dentro da residência tenha durado no mínimo 20 e 25 minutos. David, namorado de Alana, Igor King, amigo dele, e Eduardo Henrique, casado com a prima de Cristiana, participam das agressões. Eduardo Purcotti também teria ajudado os agressores. O medo é tão grande que um dos participantes da festa pula o muro e vai embora. Ele corre e toma até um certo rumo ignorado. Ele vai até uma certa altura, depois ele volta. Porque ele pergunta para a pessoa, ele pergunta para determinada pessoa, olha, eu queria ir para São José. O cara falou, não, você está indo para Curitiba.
Ele retorna. No que ele retorna, de tão apavorado que ele estava, ele cruza com o Veloso passando por ele. Segundo as investigações, Cristiana teria sido agredida pelo marido ao tentar defender Daniel. Depois de quase meia hora de surra, o jogador é colocado no porta-malas desse carro. O destino escolhido? A colônia Mergulhão, área rural de São José dos Pinhais. Deve ser muito difícil a pessoa ouvir a própria sentença de morte, né? Porque o Daniel ouviu, ele com certeza, quando ele entrou, quando colocaram ele no veículo, no porta-malas, ele escutou quando o Edson falou que iria capar e ia matar. Daniel é retirado do carro por Edson, que tem uma faca na mão. O jogador é morto, tem o órgão sexual decepado. Daniel foi degolado, uma degola parcial quase completa, com exposição da coluna cervical. E em tempo muito próximo, não se pode precisar exatamente, também foi parcialmente emasculado. A forma que a morte aconteceu, né, foi uma forma muito cruel e muito longa no curso do tempo. Um agricultor passa por essa mesma estrada e por pouco não testemunha o crime. É o jovem que encontra o corpo de Daniel. Não tem como apagar da mente. Nunca vai sair da memória. É uma cena triste e memorável. Edson Brites acaba de se tornar um assassino. Ele quer se livrar das roupas sujas de sangue. No caminho de volta, ele passa em uma loja e manda David descer. E ele compra essas roupas com a senhora? Sim. E o que ele pede? Ele pede uma bermuda e uma camiseta. Pra mim era um cliente normal. Eu só pensei, nossa, não quis provar, mas tudo bem. Se ele sabe o tamanho, tudo bem. Em seguida, passa nessa conveniência às margens da BR-277. Aqui ele compra 2 garrafas de água e se lava. Edson se livra da faca e joga num rio. Ao chegar em casa, Edson Brites conta que matou e dá mais uma ordem. Os que permaneceram na casa devem ajudar na limpeza do sangue de Daniel. Documentos e celular do jogador são destruídos. Quando a perícia é feita, material coletado para análise está prejudicado. No dia seguinte à execução, a família Brites comete mais crimes. Além de homicídio, fraude processual, agora coação de testemunhas. Gente que estava na festa e se sentiu ameaçada. Naquele momento eu sabia que se eu falasse para a polícia, eu iria morrer. Poderia sofrer ameaças como estou sofrendo. Edson e Alana tentam mudar o foco. Oferecem ajuda à família de Daniel. Mãe e tia do jogador não tinham ideia. Nesse momento, elas falavam com um assassino. A Alana teve que tomar calmante, a minha filha é pequenininha, a gente só quer... A única coisa é ajudar. O que a gente pode fazer para colaborar? Porque é uma coisa muito triste, cara. Na mesma semana, o casal Brites é visto nessa loja de celulares. O aparelho de Cristiana, com problemas na saída de áudio, fica para o conserto. Mas a dona não volta mais para pegar. Ela é a primeira a ser presa. Em seguida, Alana, Edson, David, Igor e Eduardo Henrique. Por último, Eduardo Purcotti. Os 7 são indiciados.